Então é isso, turma. O nosso dia acabou. Para casa, eu vou passar um vídeo para vocês. Vocês vão assistir na casa, junto com a família de vocês. Um vídeo sobre desmatamento. Vocês vão ver esse vídeo e colocar no caderno de vocês o que é desmatamento. E vocês vão escrever um pequeno parágrafo, porque as florestas são importantes para os animais, para as pessoas e para o planeta. Quando vocês fizerem isso, vocês vão guardar o caderninho de vocês e preparar para a nossa próxima aula de geografia. Desmatamento, um assunto antigo, mas que ainda se faz muito presente nos dias atuais. Eu me chamo Nuno, sou biólogo e hoje eu vim falar um pouco sobre o desmatamento, as suas causas e as suas consequências. Então vamos para o vídeo, que esse é um tema muito importante. Bora lá! Bom, antes da gente começar falando das causas e as consequências do desmatamento, vale muito a gente entender a definição do desmatamento. O desmatamento, na verdade, é a retirada total ou parcial da cobertura vegetal de determinado local, causando a perda da nossa biodiversidade, degradação dos habitats de muitos animais e alterações em nosso clima. E as principais causas do desmatamento estão relacionadas às ações humanas, como a queima de áreas naturais para a criação de pasto para o gado, urbanização, venda ilegal de madeira, o desmatamento ilegal e principalmente o desmatamento para a criação de áreas para plantações. E você sabe quais são as consequências dos desmatamentos? São várias, como a perda de habitat, muitos animais acabam perdendo suas casas, a erosão, pois ao retirar uma cobertura vegetal de um determinado local, este solo ficará mais exposto às ações do sol, aos ventos, às chuvas, degradando o solo. Outro problema muito grande causado pelo desmatamento é a perda da nossa biodiversidade, principalmente a nossa fauna endêmica. Como eu falo em todo vídeo, fauna endêmica são animais que só vivem em determinado local. E com o desmatamento você acaba retirando o ambiente em que esse animal vive. E não só os endêmicos, todos os animais que vivem neste local degradado, desmatado, acabam ficando sem seus lares e sumindo ou até mesmo entrando em extinção, como aconteceu em muitas espécies ao decorrer de todos esses anos. Outro grande problema causado pelo desmatamento também é a alteração do clima, como a gente está vendo na atualidade, pois o desmatamento também é responsável pelo aumento do efeito estufa. Vale lembrar que as árvores são uma das principais responsáveis em absorver o CO2 da atmosfera. E lembrando que quando você queima essas árvores, você também está emitindo muito mais CO2 na atmosfera, causando o efeito estufa. E não para por aí, as florestas são uma das principais responsáveis pelo ciclo hidrológico, ou seja, as nossas chuvas. Mas é isso, é tema para um outro vídeo que eu vou falar mais com calma e mais aprofundado. E não é somente a natureza que sofre com o desmatamento. A sociedade também acaba sendo muito impactada, pois muitos povos dependem, tiram seu alimento das florestas e sua subsistência. Infelizmente o desmatamento é um tema antigo, mas que ainda continua muito em alta. Mas e aí, como a gente pode evitar o desmatamento? O que você pode fazer para evitar tudo isso? Bom, a educação ambiental é extremamente importante para que a gente possa cuidar melhor do nosso planeta, ensinando nas escolas, ensinando para as pessoas por que conservar, por que não desmatar e qual a importância das florestas em pé em vez de derrubar tudo. E não somente a educação ambiental, mais políticas de reflorestamento, mais manejos sustentáveis, mais rigor contra a venda ilegal de madeira, contra o desmatamento ilegal. Esse foi um vídeo curto falando sobre o desmatamento, suas causas e suas consequências. E só de você curtir e compartilhar esse vídeo, você também já está ajudando a proteger nossa natureza, levando esse conhecimento mais distante. Então fiquem atentos, porque nós, o Rei Biólogo, junto com a galera da Dobro, sempre vamos trazer novas informações, novas curiosidades sobre a natureza e também métodos para a sua conservação. Então até o próximo vídeo e fui! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito legal e importante que vocês já começaram a investigar assistindo aquele vídeo que eu passei na aula anterior para vocês assistirem em casa, que é o assunto do desmatamento. A gente vai unir as nossas descobertas e entender melhor como podemos cuidar das nossas florestas, tá? Vamos fazer uma rodada bem rápida. Quem vai começar a compartilhar uma palavra, uma ideia que aprendeu com esse vídeo? Quem começa? Eu pro queimadas
Que mais? Pro. Desmatamento. Que mais? Perca da biodiversidade. Olha que palavra difícil, Pro. Oh, parabéns. Quem mais? Pro, ar puro. Oh, que legal. Quem mais? Pro, preservação da natureza. Pro, a gente aprendeu também sobre a extinção. Que legal, turma. Que bom que vocês aprenderam muita coisa, né? Agora a gente vai fazer uma atividade aqui na sala. Vamos investigar mais a fundo isso que vocês aprenderam com o vídeo. Eu vou dividir vocês em grupos, né? Em duplas, na verdade, e cada dupla vai receber uma carta. Vou explicar para vocês, vou distribuir as cartas. O grupo 1 vai ficar com a carta das causas do desmatamento. Então, vocês vão investigar sobre isso, vão ver a imagem que eu coloquei aí na carta, porque a expansão da cidade é uma causa para o desmatamento. Ou a dupla 2 vai falar sobre as consequências do desmatamento. Olhem a imagem que eu coloquei, vejam que eu coloquei aqui escrito animais na cidade. Qual é o problema de ter animais na cidade? Vocês vão discutir enquanto eu dou um tempinho para vocês. E a dupla 3 vai falar sobre uma solução para isso. Então, eu coloquei aqui reflorestamento e realocação. O que é reflorestamento? Vocês lembram? É a gente plantar novas árvores no ambiente que foi desmatado. E realocação é todos os animais, os bichinhos que estavam fora do seu espaço da natureza, a gente colocar dentro do seu espaço da natureza. Essa imagem é da floresta lá da Tijuca, do Rio de Janeiro, e a moça tá soltando um animalzinho que se chama cutia. Então, por que isso é uma solução? Vocês vão sentar e vão conversar sobre isso. Aí eu vou dar 2 minutos para vocês. Pensem numa explicação para a turma. Vocês vão falar para a turma entender, para todo mundo compreender o nosso quebra-cabeça. Então, turma, agora que vocês já discutiram, a gente vai montar o nosso quebra-cabeça. E aí, a dupla 1, que é das causas, o que vocês descobriram com a carta? Então, Pro, conforme a imagem as cartas que você mostrou pra gente, aqui mostra que a causa conforme a cidade vai crescendo, vai diminuindo a área verde, né? A minha amiga Juliana vai dar alguns exemplos. Então, Pro, o que eu entendi do tema que a gente tava olhando, né, Flávio? A gente vê que a expansão urbana, ela se dá muito pela ação humana, né? As pessoas migram para as capitais, né? Para a área urbana, e aí cresce, né? O aumento populacional. O que acontece? Acaba desmatando os rios, aliás, desmatando não, acaba poluindo, né, os rios, porque não tem onde jogar o saneamento básico das pessoas. A gente também discutiu que é importante o governo, né, o prefeito, né, essas pessoas assim responsáveis, elas fiscalizarem mais sobre onde as pessoas vão morar, como vão morar. A gente também aqui anotou que acontece, além da contaminação dos rios, acontece as enchentes, né? Então, é muito grave essa questão da expansão da área urbana sem planejamento, né, Pro? Perfeito. Tá ficando legal nosso quebra-cabeça. Vamos lá, dupla 2 das consequências. O que vocês descobriram? Então, Pro, os animais ficam sem suas casas, o ar fica seco, poluído, a gente fica com pulmão, como é que pode falar, Pro? Com pulmão ruim para respirar, a chuva demora a cair. Ou cai demais. Ou cai muita. Acho que é isso, Pro. É verdade, Pro. E outra coisa, né? Quando o solo tá sem... Quando ele é desmatado, existe também os deslizamentos, né, professora? Nossa, Os aconteceu deslizamentos. muito, né? Acontece muito na cidade. E sabe o que eu lembrei falando disso? Eu lembrei do filme Rio. Olha que legal. Em que os animaizinhos, arara azul, né, ele tava em extinção, eu acho, né? Então eu lembrei desse filme quando eu tava vendo o vídeo que você mostrou. Será que se ele tivesse o espaço dele na natureza, ele estaria em extinção?
Eu acho que não, Pro, porque ele teria a casinha dele pra ele morar. Muito bem. Parabéns. Legal. E por fim, as soluções. O que vocês descobriram? Então, Pro, as soluções que a gente descobriu que é bom é ter mais áreas verdes no meio das cidades, porque quantas vezes a cidade fica muito cinza, né, Pro? Então, ter mais áreas verdes, mais parques, mais lugares preservados para os animais e também para as árvores, né, poder ter várias espécies de árvores que também acaba tendo extinção. Não só os animais, né, a gente também tem que cuidar das árvores. Então, ideias que preservem, né, o meio ambiente e evitar de jogar lixo no chão, que a gente vê muita gente jogando lixo de carro na rua, por isso que tem essas enchentes. Então, acho que E a não gente... jogar nada na floresta, né? Principalmente, Imagina né? plantar uma floresta inteira e ficar cheio de lixo. Principalmente. Não pode, né? É verdade, Pro. Verdade. Talvez esses governantes deveriam investir em leis mais rígidas, né? Tanto com empresas que jogam lixo nos rios, nas florestas, Então, e também pra gente também, e né? por causa dessas enchentes, você viu quantas árvores caíram? Quanto que não perdeu de árvore? Pois é, tem que colocar tudo de volta, né? Muito bem. Verdade. Vocês arrasaram. Obrigada, Pro. Muito bem, turma. Vocês arrasaram. Agora eu quero saber, assim, uma curiosidade. Aqui na nossa cidade, a gente tem alguma floresta ou mata importante que a gente precisa cuidar? O que vocês acham? Sim! Sim. Sim? Quais... Vocês lembram algum nome? Eu, Pro. Fala. Pro, eu já fui num parque com meus pais, ali na Serra da Cantareira. Lá, Pro, tem cachoeira, tem um monte de coisa legal. Lá é uma mata. Parece uma floresta? Parece, Pro. Qual é o nome desse parque? Núcleo Engordador. Legal. Nossa, que legal, né, Pro? Legal. Quem mais? Pro, Pode falar. lá na Zona Leste, Pro, tem um parque chamado Parque Ecológico do Tietê, que tem um monte de coati, tem o Parque dos Macacos lá, tem a Ilha dos Capivara. Macacos, tem capivara, tem um monte de coisa. Que legal. E lá tem até uma parte lá que dá pra gente visitar, que tem um monte de bichinho assim, calhadinho lá. que eles tiraram. Legal. E parece uma floresta pra você, uma mata? Legal. Uma vez um coati correu atrás de mim, Pro. Meu Deus, tem que ter cuidado, hein? Com esses bichos. Eu Legal. também queria falar um parque que é aqui pertinho, Pro. Sabe, você já foi aqui no Parque do Trote? Lá no Parque do Trote, Pro, tem bastante área verde, assim, um ambiente bem gostoso. Tem muita árvore. Tem. Vai lá qualquer domingo, você, Pro, a minha família tá lá Até sempre. piquenique. E lá é uma floresta? O que você acha? Uma mata? Não, na verdade lá é um parque, né? São áreas de preservação do governo e que são cuidadas, né, pela prefeitura, né? Legal. É importante também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Gente, vocês são muito inteligentes. Que turma legal. Só não para quieta. Olha a caneta dela, Pro, que legal. Que legal, né? Então, gente, que bacana. A gente tem muita coisa verde aqui na nossa cidade de São Paulo. Parece que a cidade, principalmente a de São Paulo, é só prédio. Mas tem tanto verde, tem parque, que a Juliana falou. Tem floresta, que a Juliana e a Giovana falou. Tem também as pracinhas, né? As nossas pracinhas perto de casa tem um monte de árvore, tem passarinho e tem que preservar também. Não ficar jogando lixo. Não pode jogar lixo, Entulho, né, Pro? não pode jogar entulho. Pro, eu também falei da cachoeira, você esqueceu de mim. A cachoeira, não esqueci da cachoeira. Eu quero ir nessa cachoeira. Pro, falar da Flávia. Então, todos esses lugares são áreas de preservação que a gente tem na nossa cidade. Olha que legal. Então, não é só não jogar no lixo, é a gente conhecer todos os tipos de floresta, né, de biomas que a gente tem no país inteiro, inclusive aqui pertinho da gente. Pro, a gente podia fazer um passeio, né, Pro? Pra qualquer parque, algum lugar assim pra gente conhecer. Mas aí vocês têm que se comportar, tem que falar com a diretora. No dia que vocês se comportarem, eu falo com ela. Pro, na praça da minha casa eles jogam sofá e armário. Não pode, porque como o passarinho vai lá fazer ninho, botar um ovinho?
Usar né? a madeira do armário. Com a madeira do armário, tá cheio de cupim. Tá cheio. Pica-pau, né? É, não vai sustentar o ovinho deles. Legal. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aprendido sobre o desmatamento. E até a próxima aula. Tchau!